Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos continuar então nossa leitura. Evangelho de João, capítulo de número 12, e agora nós vamos ler o versículo de número 4. Falamos um pouco sobre Maria, e veja, Maria, contexto, Maria, ela pega um frasco de perfume, aqui diz que é de um perfume caro, nós não sabemos o valor até aqui, vamos imaginar isso, certo? E agora ela derrama isso aos pés do Senhor e enxuga com os seus cabelos. E a casa encheu com a fragrância do perfume. Até aí, beleza. Mas um dos seus discípulos, então nós descobrimos que nessa festa também estavam quem? Os discípulos de Jesus. Essa informação é importante, porque até então fizeram uma festa para quem? Para quem? Para Jesus. Mas quem vai junto? Os discípulos. Apenas para a gente pensar um pouco, irmãos, onde Jesus está, a família de Jesus também vai estar. É por isso que nós sempre dizemos, olha, não tem como essa conversa de você falar que ama o Senhor e não ama o seu irmão. Não tem essa conversa de você falar que ama Jesus e não ama os discípulos de Jesus. Certo? Então, trate isso em você, tratemos isso em nós, porque veja, a festa preparada já tá para quem? Para Jesus, porque ele ressuscitou, mas os seus discípulos vão junto. Mas vamos lá, mais um dos seus discípulos, qual era o nome dele? Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo. E eu gosto sempre de enfatizar isso aqui, porque quando nós lemos mais tarde iria traí-lo, você pensa assim, então quer dizer que, estranho, né? João, escrevendo isso, já sabia que Judas iria trair Jesus. Não, ele não sabia quando ele andava com Judas. Podia suspeitar, podia pensar, mas saber não. Tanto que lá na mesa você vai ver que a pergunta é: sou eu? Sou eu? Todo mundo perguntando: sou eu? Sou eu? Porque há essa dúvida. Ou quem é que iria trair? Mas por que João ele consegue dizer isso aqui? Olha, mais tarde iria traí-lo. Justamente porque, pense bem, se eu pedir para você agora, escreva para mim como foi a sua infância ou como foi a sua conversão, você vai conseguir me dizer detalhes e até criar uma narrativa, que é o texto bíblico dos evangelhos, o gênero literário dos evangelhos. Então, pense você hoje escrevendo algo do seu passado. É o que João está fazendo aqui. É por isso que ele consegue sinalizar que esse Judas aqui é aquele que iria traí-lo. Tá? Então fica mais fácil para o leitor conseguir identificar as pessoas aqui. Então a forma com que ele identifica é aquele que vai traí-lo. Mas João não ficava atrás de Jesus escrevendo o que estava acontecendo. Tá bom? Poderia ter alguma anotação, alguma coisa, mas não era o propósito dele ficar ali escrevendo. Ah, e a Bíblia deixa de ser inspirada por causa disso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu só gosto sempre de deixar, porque as pessoas ficam sempre estranho. Como que ele sabia? Como? É porque ele está escrevendo algo do futuro. Do futuro não, ele está escrevendo algo olhando para o passado. Tá? Então pense bem, o Evangelho de João, se eu não me engano, ele foi escrito em volta do ano 60, posso estar falando data errada aqui, do ano 60, então cerca de 30 ou 40 anos depois ainda que Jesus havia partido. Tá? O assunto aos céus. Então, tudo que ele vai contar olhando para o passado. Beleza? Então, Judas Iscariote, que queria traí-lo, fez uma objeção. O que ele disse? Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E aí, deixa eu ver se aqui tem esse dicionário aqui falando denário. Deixa eu ver, que se compõe de 10. Moeda romana. Antigo peso de farmácia. Então, vamos ficar com essa aqui, ó. Moeda romana, tá? O que era um denário? Era um salário de um dia de trabalho. Então, pense bem, hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de outubro de 2025, tá bom? Então, não se assuste. Então, hoje vamos colocar em média aí quanto que tá um dia de trabalho aí normal. Vamos, sei lá, vou chutar aí R$ 70,
tá bom? 70, 80 reais. Então imagine que um denário seria então esses 70 reais. Um dia de trabalho. Só que esse perfume, ele era tão caro que ele era 300 denários. Então esse cálculo você precisa fazer. Porque aí você para pensar, olha, peraí. Então nós estamos falando de 300 dias de trabalho. Geralmente nós trabalhamos aproximadamente 300 dias no ano. Aproximadamente, se nós formos contar aí talvez sábado ou não, mas vai dar aproximadamente 300 dias no ano. Então quer dizer que para comprar esse perfume era necessário 300 ou um ano de trabalho praticamente. Então imagine você, salário mínimo aí, tá? Imagine você pegar então em torno de 12, 13, 14 mil reais, 15 mil reais e comprar um perfume. Era o que Judas estava falando. Gente, por que não vendemos esse perfume e compramos, sei lá, 15 mil reais de coisas, né? E ajudamos os pobres. Era isso. Só que aqui João, ele já revela dizendo, olha, ele não falou isso porque ele se interessava pelos pobres. Não era porque ele era a gente chama de filantropo, ele não era preocupado com os pobres. Aí é interessante isso, irmãos, porque você veja que então ele está dizendo o quê? Mas porque era ladrão. Olha o tipo de gente que Jesus andava. Era ladrão. Ele roubava. Olha a turma que Jesus andava. E aí quando você vai hoje na igreja, você pensa assim, vou chegar na igreja vai ter só santo. Não estou dizendo que na igreja vai ter ladrão lá não, tá? Mas são pessoas que saíram desse mundão doido mesmo. Pessoas que roubavam, pessoas que se prostituíam, pessoas que tinham vício, pessoas que mentiam, vão para a igreja. Essa é a turma que Jesus anda, que Jesus andava. São pessoas que não são perfeitas. Mas esse camarada aqui, Judas, ele era dissimulado. Mas uma coisa parece que Judas não se atinava, era que Jesus ele sabia sobre os corações. Quantos textos nós lemos que Jesus sabia sobre a intenção? E aí o que nós vamos ver é que ele critica essa mulher, critica a atitude dela, mas revela ainda mais o que? O seu coração. Porque o seu coração agora, ele é revelado e você vai descobrir que nessa conversa aqui, Judas ele era o tesoureiro. Então, no meio dos discípulos de Jesus, o ladrão era o tesoureiro. Ou o tesoureiro era o ladrão. Mas veja que, então, posteriormente, os outros discípulos descobriram que esse camarada roubava. Por isso que João está dizendo assim, ele falou isso não é porque ele era bonzinho, ele estava se preocupando com os pobres, não. É porque ele era ladrão mesmo. Ele tinha um coração avarento, que gostava era de dinheiro. Ele estava dizendo aqui de uma falsa filantropia. Sabe aquela conversa de vamos pegar aqui esse dinheiro aqui para poder ajudar os pobres, mas tipo 10% ajuda os pobres, 90% é para si? É o Judas Iscariotes. Ele tinha uma cobiça pessoal, o desejo dele era pessoal. E sempre ele vai ser lembrado como o traidor, o ladrão, o avarento. Então veja bem, meus irmãos. Essa conversa, por exemplo, muitas das vezes as pessoas ficam assim, você já ouviu isso? Mas a igreja, por exemplo, ela poderia pegar todo o dinheiro que ganha e ajudar os pobres. Muitas pessoas que falam isso não sabem um terço do que a igreja precisa para poder se manter aberta. Mas e as igrejas, as megas igrejas, não vou entrar muito nesse detalhe aqui, as megas igrejas, elas não representam 1% das igrejas do Brasil, por exemplo. Não representam 1%, 2%. Então, a maioria das igrejas que você imaginar, maioria, você pode colocar aí agora, você vai ver que a maioria das igrejas que você passar na sua mente agora, elas são igrejas de bairro, elas têm, sei lá, máximo 100 membros e passam dificuldade para poder pagar aluguel, luz, e muitas delas nem sequer pagam salário para os pastores, porque não tem condição. Tá? Então as pessoas que falam assim, a igreja podia pegar o dinheiro e ajudar os pobres, Jesus não está falando aqui que não tem que ajudar.
Mas o que eu estou te lembrando é, as pessoas que falam isso, elas estão revelando o desejo do coração delas, a avareza do coração delas. A avareza. O negócio delas é o dinheiro, tá bom? Então, ao mesmo tempo que nós vemos Jesus aqui, você vê ele falando que está preocupado com os pobres, que era mentira. Ele não estava, ele era ladrão. Você vai ver por outro lado agora, Jesus ele dizendo o seguinte, olha, defendendo Maria, deixa ela em paz. Porque o que guarde para o dia do sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então Jesus está falando que não tem que ajudar o pobre? Não. Ele está dizendo, olha, deixa ela em paz. Ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Agora, os pobres, depois que eu partir, vocês sempre terão eles aí com vocês. Pode ajudar o tanto que vocês quiserem, mas ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Então veja que Jesus, ele sabia que ela estava fazendo isso para a preparação da morte dele. Mas sempre, ele está dizendo, sempre vocês podem ofertar para os pobres. Sempre, sempre, sempre. Ele não está falando que não tem que ofertar aos pobres. Ele está dizendo que sempre vocês vão ter os pobres aí, vão ter a oportunidade de continuar ofertando. Então essa conversa que as pessoas ficam assim, pergunte para essas pessoas, você oferta aos pobres? Você ajuda? Muitas delas não, são avarentas. O negócio dela é reclamar. Outra coisa que você vai ver é que o Senhor defende Maria. Maria, então, que está sendo defendida pelo Senhor. O Senhor reconhece o que ela faz, o Senhor olha para o que ela faz. E ele repreende quem? Judas. Então não pense, irmãos, que o Senhor não vê quando você faz as coisas de coração e que alguém às vezes critica. Ele vê, ele defende, ele reconhece, tá? E ele recebe o que você está fazendo. Então ele repreende, eu vou parar até aqui, ele repreende, mas ele não diz, olha, não ajuda os pobres. Ele está dizendo, olha, agora vocês deixam ela em paz. Ela está fazendo é para o meu sepultamento. Então vamos voltar um pouco, o que nós temos aqui? Judas Iscariote, aqui é revelado então que ele seria que ele queria trair, nós já falamos sobre isso. E nós descobrimos então que o valor daquele perfume, daquele frasco era de 300 denários. Então coloque aí 1 ano de trabalho, 300 dias de trabalho. Ok? Se o dia é R$100, você calcula isso aí, vai dar aí, em torno aí de 30 mil reais. Tá? Vamos colocar aí nessa média. Então, um perfume aí de 30, 15, 20, 30 mil reais. É muito dinheiro. Tá bom? Agora, nós vamos descobrir então que Judas, ele é o perfeito exemplo de pessoas que têm uma falsa filantropia, mas que é ladrão. A preocupação dele é dinheiro, porque ele era o tesoureiro da turma, mas ele roubava. Outra coisa nós vamos ver é que Jesus, ele defende Maria. E ele diz, olha, vocês sempre terão os pobres com vocês. Então, deixa o que ela está fazendo em paz e vocês vão ter a oportunidade para continuar ofertando depois que eu partir. Tá bom? Ele não fala para não ofertar. Então, espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado, que você tenha entendido o que foi dito aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.